Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos te louvar, ó Deus, te adorar por, por mais um dia que o Senhor nos concedeu e também pela semana que passou, Senhor. Te agradecemos pela tua providência, pelo teu cuidado, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja, com todos nós, com cada um de nós. Agradecemos a Deus pela saúde, pelo trabalho, agradecemos a Deus pela nossa família, pelo alimento de cada dia, pela moradia, por todos os bens que tu tem nos dado, todas as coisas boas, toda boa dádiva que vem de ti, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos por isso, Senhor, também e pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, sem o qual não temos, ó Deus, parte nenhuma contigo. Te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, por todas as bênçãos nele, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que foi derramado sobre a tua igreja, pela tua palavra dada por ele, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, te louvamos, porque não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, Senhor, e nos ajude, Senhor, nos abençoe, nos dê direção, nos dê forças, nos dê ânimo, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, Senhor, em todos os lugares. Abençoa os irmãos em Cristo, Senhor, nos diversos países, ó Deus, além deste país. Abençoa a tua igreja, Senhor, onde há grandes lutas, dificuldades, perseguições. Abençoa os irmãos e irmãs, ó Deus, que estão enfermos. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, Senhor. Também suprir, ó Deus, a necessidade de cada um. Abençoa, Senhor, aqueles que estão precisando de trabalho. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa. Abençoa, Deus, as famílias, ó Deus, que estão necessitando, Senhor, passando por lutas, dificuldades. Abençoa, Deus, também a vida espiritual de cada um de nós. Nos conceda direção, nos conceda força, nos conceda ânimo, Senhor. Que o Senhor nos guie, nos abençoando, Senhor, em todas as coisas, em todos os nossos caminhos. Que em tudo, ó Deus, teu nome seja engrandecido, Senhor, glorificado, Senhor. Perdoa, Deus, nossos pecados, Senhor. Seja conosco, guia-nos, abençoa-nos, ó Deus. Fortalece-nos na fé, Senhor, nós te pedimos. Abençoa, Deus, o momento aqui que estivermos nesse estudo. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nossos corações. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa nos edificar, nos abençoar grandemente, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, pelo teu evangelho, Senhor. Ó, Senhor, seja conosco, ó Deus, nos abençoando grandemente. Abençoa os irmãos que participarão aqui hoje, aqueles que não puderem também participar, que o Senhor seja abençoando, visitando cada um, dando graça, dando força, dando ânimo, Senhor, abençoando, Senhor, todas as coisas, Senhor. Ó, Senhor, nós te bendizemos, te adoramos, ó Deus, nós te louvamos, e isso fazemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos fazer uma leitura das Escrituras, no Salmo de número 6. Vamos fazendo aqui uma leitura contínua do livro de Salmos. Então, da última vez lemos o Salmo 5 e agora estamos no Salmo de número 6. Como já falamos, os Salmos, eles falam sobre muitas coisas, sobre todos os aspectos da vida cristã. Citando novamente, citando João Calvino, Salmos são uma anatomia de todas as partes da alma humana. Mas, sobretudo, Salmos falam de Cristo. Estão relacionados com Cristo, de maneira explícita e implícita, muitas vezes. E Salmos esteve nos seus lábios, né? E assim devem também estar nos nossos. Salmo 6. Salmo de Davi, para o músico mor, em Ginote, sobre Seminite. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada.
Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há esperança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Amém. Então, Salmo de número 6, Salmo de Davi. Então, Davi está passando aqui por uma grande angústia. Nós vemos isso em muitos salmos, muitos salmos. E assim, muitas vezes, é o que nós vivemos, passamos, né? Estou angustiado, minha alma está perturbada, cansado do meu gemido, minhas lágrimas, né? Ele diz, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então, do tamanho angústia ele está passando. Muitas vezes essa é a realidade conosco também. Isso é normal, na vida do cristão, passar por isso. E assim também Cristo passou por isso, por essa angústia, especialmente no jardim do Getsemane, né? Tamanha angústia por causa dos pecados, por causa dos nossos pecados, né? E ele estava ali em profunda angústia. Salmo número 6 pode ser um tipo de espelho, né, daquele momento onde ele estava profundamente angustiado. E o profeta Isaías diz que ele sabia o que era sofrer, era um homem de dores, né, Cristo. Então, ele sofreu, padeceu sofrimentos por nós. Isso aqui, com certeza, foi uma realidade na vida de Davi, é uma realidade na vida do cristão e foi uma realidade na vida do próprio Cristo. Então, isso não é algo estranho, mas é algo que acontece conosco. E no versículo 8, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Então, nós vemos que lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus cita esse versículo. Esse versículo aparece em outro salmo também, né? Mas ali Cristo ele cita esse texto a respeito do último dia, quando muitos, né, dirão, Senhor, Senhor, fizemos milagres no teu nome, etc. Ele dirá, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, todos que vivem em desobediência a Deus, aqueles que não amam a Deus, todos esses, apartai-vos de mim. Então, Cristo está constantemente usando o livro dos Salmos, porque era algo que fazia parte ali da sua mente, da sua vida, estava nos seus lábios, porque ele entoava, ele cantou esses salmos. E aqui nós temos um exemplo dele citando, né, Mateus capítulo 7, Salmo 6, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Então, todos aqueles que viveram como inimigos dele, inimigos de Deus, ele vai dizer, apartai-vos, apartai-vos. Eles serão afastados para sempre das bênçãos de Deus, da presença abençoadora de Deus, serão condenados. Então, isso é uma verdade das Escrituras. Que nós possamos, né, crer verdadeiramente em Cristo, não apenas de boca, né, de palavra, mas de maneira real e verdadeira. Amém. Vamos para um salmo agora, vai ser o salmo de número 1. Salmo de número 1, vou compartilhar aqui na tela a letra do salmo. Salmo 1.
Salmo de número 1, melodia de Genebra. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores. Mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e noite nela medita. Tal como arbusto à beira de água está, o próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece. Tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar. São como a palha, o vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Dos justos, Deus conhece o caminho, mas o ímpio seu caminho morrerá. Amém. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares, Salomão. Vamos no capítulo 3 agora. Capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 5, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. O Cantar de Salomão, capítulo 3, versículo 1 ao 5. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade. Eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Amém. Irmãos, nós estamos continuando aqui os estudos Cantares de Salomão, estamos no capítulo 3 agora, e nós, semana passada, vimos os últimos versículos do capítulo 2 deste livro, né? Cantares de Salomão. Então, desde lá do início, como já dissemos muitas vezes, essa interpretação que nós seguimos, é aquela que está no padrão de Westminster e também está aí na história da igreja, ao longo dos séculos, que o livro ele fala sobre Cristo
e a sua igreja em último lugar, né, em última instância, e também o Cristo e o próprio crente, nesse relacionamento aqui do amado com a sua amada. Nós vimos anteriormente que ele fala sobre as raposas, no versículo 15 do capítulo 2. Apanhai-nos as raposas, os rapozinhos que fazem mal às vinhas. As vinhas estavam em flor, né? Como diz o mesmo versículo, e estavam em flor porque havia acabado o inverno espiritual, e dando então origem a frutos, né? Nascimento de frutos. Esses frutos podem ser destruídos por essas raposas, que são inimigas do povo de Deus. Nas Escrituras, várias coisas são descritas como raposas, como perseguidores, falsos profetas. Aí, o maior inimigo é o pecado. Nós vimos sobre isso e falamos que o jeito de vencer esse pecado é estando unido junto, né, ao amado. Meu amado é meu e eu sou dele. Versículo 16. Então, nesse capítulo, a partir do versículo 8, na verdade, todo o capítulo, né? Mas a partir do 8 especialmente, ela fala então dessa intimidade, desse relacionamento que ela tem com o amado e também alguns altos e baixos, né? Uma hora ele está distante, uma hora ele está próximo, uma hora há um inverno espiritual, uma hora há primavera, o verão espiritual e assim por diante. E assim é a nossa vida, a vida com Deus, a vida com Cristo, assim, enquanto estivermos nesse mundo. Então, isso é normal na vida do cristão, passar por momentos de altos e baixos, né, na vida espiritual. Então, aqui agora no capítulo 3, a primeira parte, nós vamos meditar aqui nesse texto. Temos três coisas aqui importantes para comentarmos nesse texto. A primeira delas é sentindo falta do amado, sentindo falta de Cristo, aqui no início do capítulo 3. Então, diz assim, ó, o início, o primeiro versículo: De noite, minha alma, busquei aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não o achei. Então, como eu acabei de mencionar, depois dela sentir ou experimentar comunhão com o amado, né, esses altos e baixos, aí novamente, né, no final do capítulo anterior, nós temos um ponto alto, meu amado é meu e eu sou dele, etc. E agora, novamente, um ponto mais baixo, né, no sentido de frieza espiritual. Ele está distante de novo. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Então, novamente, ela está longe do amado e o amado está longe dela. Novamente, como vimos lá nos versículos anteriores no capítulo 2. Então, ela agora nota que o amado se distanciou. Isso que é importante nós entendermos. Por quê? Porque são momentos que acontecem na vida do cristão, na vida do crente. Então, às vezes, nós sentimos isso, essa distância. Deus está distante de nós, parece não ouvir nossas orações, Cristo está distante de nós. Isso acontece por que motivo? Podem ser vários motivos, né? O principal motivo, pecado. O principal motivo, o pecado, entristece o Espírito Santo de Deus, o pecado. Nós somos exortados nas Escrituras, né? Não entristeçais o Espírito de Deus, não apagueis o Espírito de Deus, e assim por diante. Então, o pecado afasta a nossa comunhão, tira a nossa comunhão com Ele por um tempo, né? O pecado não faz você perder a salvação, o verdadeiro cristão, mas perder a alegria da salvação, sim. Por isso que o salmista diz, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi, quando ele pecou, ele não disse para Deus dar para ele a salvação de novo, porque ele não perdeu a salvação. Mas ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, isso ocorre na vida do cristão. Às vezes é por causa do pecado, né? Outras vezes é porque nós estamos frios com relação aos nossos deveres espirituais, esfriamos um pouco na fé, acontece também. E também às vezes acontece porque
acabamos de ter uma grande experiência com Deus, uma experiência profunda. Foi o caso dela aqui nos versículos anteriores, no capítulo anterior. E quando temos uma experiência muito boa com Deus, muito profunda, recebemos uma grande bênção, ficamos alegres, né, felizes, isso está correto, mas aí baixamos a guarda, né? Nós relaxamos nas atividades espirituais. E atividades eu me refiro à leitura da palavra, à meditação, à oração e assim por diante, porque estamos ali bem, estamos contentes, estamos felizes e acabamos perdendo um pouco dos deveres que deveríamos estar engajados. O senso de dever cumprido faz com que baixemos a guarda também com relação ao pecado e assim por diante. Então, novamente, aqui ela está passando por essa experiência, como vimos lá no versículo 8 e 9 do capítulo anterior. Mas como vimos lá, especialmente no versículo 9, ainda que ele esteja distante, num certo sentido, ele está próximo ainda, né? Lá no versículo 9 diz assim, que ele está olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Então, na verdade, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, ele nunca perde a sua salvação e Cristo está sempre perto de nós, mas ele muitas vezes tira esse senso da sua presença e nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos no escuro, sentimos como que abandonados, né? Os puritanos eles escreveram muitos sermões sobre isso, né? Eles comentavam muito sobre isso, as deserções de Cristo, né? Deserção no sentido de, por um tempo, ele se afastar de nós, por esses motivos, especialmente o pecado. Então, novamente, ela está passando por isso, porque ela diz: busquei de noite a minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Então, nós vimos lá no capítulo anterior também que ela deitou-se, né? No versículo 6. A sua mão esquerda estava esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Então, ela estava, né, com a sua cabeça debaixo da mão dele, a mão esquerda, e a mão direita me abraça. Então, ela estava muito próximo, mas agora ela olha e não, o seu amado não está próximo. Você já passou por isso, por esse tipo de experiência? Parece que ele está distante. O amado da sua alma está distante, ele está longe, e você, né, fica então preocupado. Isso só acontece com o verdadeiro cristão, porque o falso cristão, cristão apenas de nome, somente nominal, ele não, ele não entende isso, ele não percebe isso, porque ele não experimentou o amor do amado. E isso que nós vemos aqui no texto também. Ela diz assim: a quem ama a minha alma. Eu busquei quem? Quem que ela buscou? A quem ama a minha alma. Só tem esse desejo por Cristo, esse sentimento de falta por Ele, quem o amou, quem o ama. Somente esses. Somente quem experimentou dele é quem entende isso. Isso que eu estou falando aqui, tentando falar para os irmãos, e na verdade isso desde o início, né, no estudo desse livro, sobre a comunhão íntima de Cristo com o crente, com a alma do crente, do cristão, é algo que para muitas pessoas não faz o menor sentido, mas o que que é isso? Que negócio estranho é esse? E para muitas pessoas, ir para a igreja ali apenas, estudar teologia, ler certos livros, eles acreditam que isso é a vida cristã. Estudar, conhecer teologia, é isso, a vida cristã se resume a isso. Mas eles não entendem que é muito mais que isso. É uma intimidade, de fato, com o próprio Deus em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, nele, na pessoa dele. Então, essa ideia de estar em comunhão com ele, depois ele estar distante e tal, para as pessoas tanto faz. Elas não conseguem entender isso, não conseguem enxergar isso. Isso não é uma realidade em suas vidas, mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que experimentaram Cristo, eles sabem o que é isso. Por isso o salmista diz, né? Provai e veja, o Senhor é bom. Provar do Senhor. Você já provou dele? Na sua vida, na sua alma? O Senhor Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Você já experimentou desse pão?
Você já comeu desse pão? Ele diz que aquele que não comer da sua carne, nem beber do seu sangue, não tem parte com ele. Então você precisa experimentá-lo de fato na sua vida. Então, os cristãos verdadeiros, eles amam aquele a quem amam a minha alma. Eles amam este Cristo. Nós vemos isso no Novo Testamento, em várias passagens, né? Pedro, ele diz, a quem vós, não havendo visto, amais. Vocês não veem ele agora, né? Mas nele vocês se regozijam, se alegram, com uma alegria indizível, cheia de glória. Está lá, 1 Pedro 1, capítulo 1, né? Versículo 8. Os apóstolos falam disso constantemente. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala: quem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, né? Maldito. Não amá-lo é realmente estar debaixo da maldição de Deus. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, né? Onde ele diz, João Batista diz, né? Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não verá a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Se você não tem um filho, você não tem a vida. Se você não o ama, você não está servindo a Deus, amando a Deus. Por isso o Salmo 2 fala sobre isso, né? Beijai o filho. Ou seja, essa intimidade com ele. Cristo na minha alma, essa união íntima com ele. É somente essas pessoas que experimentaram este amor, este Cristo, é quem podem dizer: eu busquei o meu amado, aquele a quem ama a minha alma, não o achei. Ou seja, estou sentindo falta dele, desejo ele, eu preciso dele, eu desejo. E realmente, muitas pessoas falam que esse livro aqui é só sobre casamento e tal. Nós, lá no início da introdução, dissemos, explicamos, falamos sobre isso. E, mas há realmente que elementos mesmo de relacionamento, né? No sentido de casamento. Mas lá em Efésios, capítulo 5 Paulo fala sobre isso, sobre o casamento, e ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E no final daquele capítulo ele diz: grande esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, eu estou querendo dizer o quê? Que num relacionamento conjugal há essa experiência da amada, da esposa sentir falta do marido, há essa experiência. E só que essa experiência é uma sombra apenas, uma ilustração de como a igreja sente falta de Cristo. Como o cristão, especialmente o cristão aqui em particular, ele deseja estar na presença de Cristo e quando ele está distante, ela tem então esse sentimento, esse desejo por Cristo, ela sente a falta de Cristo. Então eu te pergunto, você já passou por isso? Você já sentiu isso? Talvez esteja passando por isso agora? Você sabe o que é isso? Amá-lo, experimentá-lo e sentir falta dele quando ele está distante? Você não tem nenhuma ideia do que isso significa? Talvez você precise nascer de novo. Você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo intimamente. Você não conhece ele se a sua esposa conhecer, se o seu marido conhecer, as pessoas da sua família, amigos, você conhecer ele. Você mesmo precisa conhecer. Você, pessoalmente, precisa conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo e ter essa experiência com ele. Né? Dizer como Paulo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não julgo que eu tenha alcançado ainda, ele diz, mas eu prossigo para o alvo. De ter Cristo, de amá-lo, de servi-lo, de adorá-lo e ter ele na minha alma e dizer exatamente isso. Aquele é quem ama a minha alma. Quem é este? É o Cristo das Escrituras, é o eterno Filho de Deus, que se fez homem e me amou e se entregou por mim. Este é quem eu amo. E é com ele que eu desejo ter comunhão. Você tem comunhão com irmãos em Cristo, com a igreja, com o povo de Deus, mas acima de tudo, você tem comunhão com o próprio Cristo. Você sabe o que isso significa na sua vida? Comunhão com Cristo, sentir a falta de Cristo. Você já sentiu falta dele na sua vida? Mas em segundo lugar, aqui conosco no texto, versículo seguinte, nós vemos aqui a busca dela por Cristo, a busca dela
pelo seu amado, a sua busca. Levantar-me-ei, no versículo 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Olha o versículo 3 também. Acharam-me os guardas que me rodeavam pela cidade, e eu lhes perguntei: Vistes aquele a quem ama a minha alma? Então, note que ela busca ele. No versículo 1, ela não o encontra. No versículo 2, ela continua buscando ele. Então, em primeiro lugar, olha lá, olha em volta. Cadê o meu amado? Onde está aquele a quem ama a minha alma? Busquei-o, não encontrei. Então, ela fala: agora eu vou me levantar, porque ela estava ainda ali no seu quarto, na cama, e ela quer se levantar, né, para buscá-lo. Então, ela não apenas sente falta, mas ela decide buscar ele, e não ali apenas onde ela está, mas ela decide sair, ela decide se levantar. Então, a sua busca agora por Cristo, pelo seu amado, uma busca mais diligente. Ela levanta e ela sai. E ela tem fome, sede por ele, né? Dele, né? Então, ela irá agora buscar ele com diligência, com força, com ânimo, com fervor. Ela deseja fazer isso. Ela deseja buscá-lo com todas as suas forças. Ela quer buscar. Ele é tão precioso, ele é tão importante que eu preciso buscá-lo. Tem uma promessa de Deus lá no profeta Jeremias, onde ele diz assim: Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você já leu esse texto? Medite nesse versículo. Quando você puder, medite nesse texto. Você quer conhecer Deus? Você quer conhecer Ele de verdade? Ele diz lá: Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus fez essa promessa, e eu creio que é para nós hoje. Você não conhece esse Deus, ou se você está distante dele, ele diz isso: me busque de todo o vosso coração. Você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Quantas coisas nós conhecemos, estudamos, aprendemos, que são importantes para a nossa vida, mas conhecer a Deus é a coisa mais importante de todas. Conhecer a Cristo é a mais importante de todas. Quantas pessoas têm tanta diligência, né, para estudar, conhecer, ter uma profissão, e tudo isso é bom em si mesmo, mas o conhecimento de Cristo é o mais excelente. O apóstolo Paulo disse isso, né? Ele tinha todo o conhecimento lá, né, do farisaísmo, e ele disse assim: olha, tudo que eu tenho, eu considero por perda por amor de Cristo, para alcançar esse conhecimento excelente que está em Cristo Jesus, porque nele estão todos os tesouros da sabedoria. Então você pode conhecer o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e ainda perder a própria alma. Mas o conhecimento de Cristo é o mais importante. Ela busca ele com diligência. Levantar-me-ei, pois rodearei a cidade, ela diz, pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Ela buscou, buscou, buscou essa diligência. A princípio, você não o encontra. Isso é normal também na vida do cristão, na vida do crente, né? A princípio, não encontrei, mas você deve continuar buscando até ele se manifestar a você, até ele chegar até você. Continue buscando. Uma hora ele irá responder a sua oração. E ela diz ainda, no versículo 3: Acharam-me os guardas, me rondavam pela cidade. E eu lhes perguntei: Vistes aquele a quem ama a minha alma? Então ela busca ele diligentemente, ela usa alguns meios. Um deles é falar com esses guardas. Os comentaristas bíblicos, esses guardas aparecem aqui algumas vezes nesse livro, nessa expressão aqui, os guardas. Os comentaristas bíblicos mais antigos, clássicos, eles afirmam, eu creio que em unanimidade, esses guardas são os ministros, aplicando para a igreja hoje, os ministros do evangelho. Os guardas, aqueles que guardam a palavra de Deus, guardam a igreja de Deus e assim por diante.
Então, presbíteros, por exemplo, pastores, etc. E ela foi atrás deles para saber onde encontrar o amado. Ou seja, em outras palavras, ela está fazendo meio de usos. Esses guardas podem dar alguma orientação pelas escrituras, pela palavra, por exemplo. Então, leia as escrituras. Se você está buscando a Cristo, leia as escrituras. Os ministros do Evangelho pregam as escrituras, eles leem as escrituras. Mas outros meios também são a oração pública dos ministros, também a oração privada, né, dos cristãos, né? É muito importante. E também meios de graça, como o sacramento, né? Batismo, a ceia do Senhor. Isso nos faz voltar para Cristo, ter uma maior intimidade com Cristo, especialmente a ceia. A ceia do Senhor, que falamos lá no versículo 4 do capítulo anterior. Levou-me à casa do banquete. Meu amado me levou à casa do banquete. O seu estandarte sobre mim era o amor. E no capítulo 1 falamos sobre o vinho, né? O vinho, o teu amor é melhor do que o vinho. Então, são meios que podemos usar para encontrar o amado de nossa alma. Então, os meios, fazer uso diligente desses meios, é algo importante para buscar encontrar o amado da nossa alma. Você faz isso? Você tem feito isso? Buscado ele por meio desses recursos que ele deixou? Palavra de Deus, a leitura, ouvir a pregação constante da palavra de Deus. Hoje, com recursos, aí você pode ouvir durante a semana as gravações, sermões, ouvir de novo, e de novo, e de novo, né? Alimentar a sua alma, para que você possa meditar em Cristo, o seu coração voltasse para Cristo, por meio da oração, né? Por meio da comunhão entre os irmãos, por meio desses ministros que podem ensinar a palavra de Deus para você. Então, é isso que ela faz. Ela busca estar próximo dele, ela busca a presença dele, mas ela também busca através de meios que ele deixou. Você não precisa criar novos meios, mas busque por meio das suas ordenanças, daquele que ele deixou. Mas existe alguma outra coisa muito importante aqui no texto que eu queria destacar, que está no versículo 3 e 4, no começo do versículo 4 também. Algo muito importante. No versículo 3, acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu lhes perguntei: vistes aqueles a quem ama minha alma? Vistes aquele a quem ama minha alma? Então, os guardas, como eu falei, os ministros, por exemplo, né? Pode ser interpretado assim, e o versículo anterior, perdão, o próximo, no posterior, diz assim: apartando-se-me eu um pouco deles, um pouco desses guardas, né? Logo achei aquele a quem ama a minha alma. Eu creio que isso aqui é um ponto extremamente importante. Os ministros do Evangelho, eles são, eles podem ser instrumentos de Deus na sua vida, mas são apenas instrumentos. Deus pode usá-los, você pode fazer uso deles, né? Buscando orientação e etc., mas eles não são Cristo. Eles não são Deus, não são Cristo, não são os amados da sua alma. Esses ministros, nenhum deles, nenhum ministro pode ser o amado da sua alma. Pode ser o ministro mais piedoso, mais crente que você possa conhecer nessa vida, ou até mesmo do passado, né, de livros. Nós admiramos, né, muitos santos do passado, e está tudo bem fazer isso. O problema é quando passamos, né, um pouco aí o limite e achamos que existem ministros tão bons que nós dependemos somente deles. E isso é falso. Muitas pessoas caem nesse erro, caem até em idolatria, né? Não, você ouviu a palavra, ouviu a orientação, você ouviu a pregação, você agora se aparta deles. Apartando-me, perdão, apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Não fique então dependendo de ministros completamente. São apenas ali um meio, apenas ali um instrumento. Você precisa encontrar a própria fonte, que é Cristo.
Você precisa ir até o próprio Cristo. Instrumentos, irmãos, por exemplo, quando Jacó ele foi cavar lá, desentulhar os poços, né? Lá em Gênesis, livro de Gênesis, ele usou meios para cavar, tirar os entulhos, né? Ferramentas. Mas depois que desentulhou tudo, encontrou a água que ele queria, agora você só tem que lidar com a água. Você vai beber daquela água, você vai desfrutar daquela água. Os instrumentos são colocados de lado. São colocados de lado. Você vai fazer o que com o instrumento de cavar? Uma pá, por exemplo. Foi só um instrumento. Isso é a mesma coisa para a nossa vida espiritual, com livros, pregações, pastores, ministros e outros irmãos e irmãs em Cristo podem ser instrumentos de Deus na sua vida, mas instrumentos são instrumentos. Não são o próprio Cristo. Não são o próprio Cristo. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas caem nesse erro, porque o nosso coração, como disse o reformador João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Queremos ter figuras, mitos, né? Pessoas ali grandes, importantes, que dêem uma direção e etc. Nós caímos nesse erro. E aí, quando aquele famoso ministro, ele erra, cai num pecado, aí ficamos frustrados, né? Queremos se afastar de Deus, da igreja, etc. Mas era um homem, tal como você. Como a escritura fala de Elias, né? Um homem sujeito às mesmas paixões. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos sujeitos, estamos sujeitos às mesmas paixões. Então, os ministros são apenas meios. Eles não são o amado da sua alma. Não são. Então, você precisa se apartar deles. E uma coisa muito interessante que eu li uma vez, né? Se eu não me engano, foi do Dr. Martin Lloyd Jones, né? Que há momentos na história da igreja que as pessoas precisam se apartar um pouco mais ainda, né, da igreja como instituição. A instituição da época, instituição vigente, ela se afastou tanto de Cristo, essa igreja institucional, que às vezes você precisa se afastar dela para encontrar Cristo, né? Ele não disse isso dessa maneira, né? Eu que estou dizendo, mas é mais ou menos o que ele quer dizer. Você vê, por exemplo, lá com Moisés, depois que o povo pecou e tal. O que o Moisés fez? Moisés se afastou do grupo, né? Se afastou ali da, do todo o arraial e montou essa tenda lá fora, né, do arraial. E lá ele buscou Deus e Deus falou com ele ali. Nós vemos que quando Cristo vem, ele não faz parte daquele grupo da elite religiosa da igreja, entre aspas, institucionalizada daquela época. Cristo não faz parte daquele grupo. Ele foi para a sinagoga, ele pregou na sinagoga, mas ele não pertencia àquele grupo. A Reforma Protestante, Lutero, tantos outros, né? Avivamentos do passado, muitas vezes você precisa ter maturidade espiritual para entender isso. Não estou aqui justificando desigrejado de maneira alguma, não é esse o ponto. Mas o ponto é, você não pode depender de homens, de instituições humanas, igreja nesse sentido, tá? Me refiro não à igreja de Cristo no sentido espiritual, mas no sentido de instituição humana, para ter um relacionamento com Deus, com Cristo. Isso é, de fato, algo ensinado pelo catolicismo romano, né? Você precisa confessar seus pecados, né? Confissão. Você precisa do sacerdote para chegar próximo de Deus, para ter intimidade com este Deus, com este Cristo. Você não precisa. Então ela diz: apartando-me eu um pouco deles, logo eu achei ele. Eu estou buscando ele, estou buscando o amado da minha alma, estou buscando aquele que morreu e se entregou por mim. É esse que eu estou buscando. Eu não estou buscando ministros, não estou buscando a instituição em si, mas o Cristo revelado nas Escrituras. Foi este que a minha alma experimentou, e é deste que a minha alma está sentindo falta. Vou usar os meios, né, que Deus me deu para poder estar próximo dele novamente. E quando eu o encontrar, estarei com ele. Então, ministros, me dê licença agora. Obrigado por mostrar o caminho. Me dê licença agora, que agora o que me interessa é aquele a quem ama a minha alma. Você entende isso? Perceba isso. Não confieis em homens. Não. Mas somente no amado da sua alma, somente em Cristo Jesus. Não espere perfeição de ninguém, de nenhum homem. Todos são falhos, todos são pecadores, tal como você. Todos são sujeitos às mesmas paixões. Todos nós. Todos os heróis da fé.
aqui das Escrituras mesmo, desde lá do início, desde Adão, todos pecaram, todos pecaram, todos, mas somente um, né, o eterno Filho de Deus, aquele a quem ama a minha alma, somente nele há perfeição, somente nele não há pecado, e é ele a quem eu busco. Onde está, meu amado? Onde está? Onde devo encontrar? Onde posso encontrá-lo? Eu preciso dele. Você entende isso? Ou você tem buscado homens apenas, achando que eles podem satisfazer a sua alma? Não podem, seres humanos não podem. Sua esposa não pode, seu marido não pode, seus filhos também não podem. Ninguém pode satisfazer a sua alma. Nenhum ministro do evangelho pode, apenas o amado, apenas Cristo Jesus, o nosso único Senhor, Salvador e mediador. Confie nele, busque ele, caminhe com ele. Você tem feito isso? Ou tem confiado em homens demais, em pessoas que são pecadoras tais quais você também é? Então, busque o amado. Apartando-me eu um pouco deles, logo encontrei ele. Logo achei aquele a quem ama a minha alma. Em terceiro lugar, ainda, irmãos, aqui no nosso texto, versículo 4 e 5, agarrando-se a Cristo. Ela diz assim, versículo 4: apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma, agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Então ela está buscando ele, como vimos nos versículos anteriores, versículo 1, 2 e 3, e agora ela encontra. Logo achei aquele a quem ama a minha alma. Ela o encontrou. Depois de encontrá-lo, ela diz: agarrei-me a ele e não o larguei. Eu me agarrei a ele. Ela encontra ele e ela se agarra a ele. Então, ela não se agarra a outras pessoas, ela não se agarra aos guardas, ela encontrou o amado da sua alma e agora ela deseja estar com ele. Ela agarra ele para ele ficar próximo a ela, né? Isso é muito interessante, isso é muito importante. Isso aqui, irmãos, é a essência do evangelho, do verdadeiro evangelho. É o agarrar-se da alma a Cristo. É isso. Muitas pessoas não entendem isso. As pessoas querem ser salvas, mas sabem que há algum problema, sabem que há o problema do pecado. Deus, ele disse que ele irá julgar o mundo, muitos serão condenados. Como que eu posso ser justificado diante de Deus? Como eu posso ser perdoado por Deus, ser recebido nos portais eternos, ser salvo, né, no final? Como isso é possível? Nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias obras. Nós não conseguimos, nós não podemos fazer isso. Nós somos salvos apenas pelos méritos de Cristo, apenas pelos méritos dele. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Por exemplo, uma vez eu vi uma ilustração que dizia o seguinte: imagine se agora, né, você se encontra na porta dos céus e você quer entrar e tem anjos lá. Isso não está nas escrituras assim, tá? É só uma ilustração. E alguém te perguntar, algum anjo te perguntar, por que eu devo deixar você entrar aqui nos céus, né? Então, qual a sua resposta? Muitas pessoas responderiam, olha, porque eu me esforcei, porque eu tentei, eu fiz muitas coisas boas, né? Eu tentei, eu me esforcei, fiz o máximo que eu pude. Então, as religiões em geral responderiam isso. Então, muçulmano diria isso, olha, eu fui lá para Meca, fiz as orações, fiz tudo que tinha que fazer, que estava lá no Alcorão. Os judeus poderiam falar, olha, eu li a lei, eu busquei, né, obedecer a lei.
a Torá e etc. É por isso que eu devo entrar, né? Muitos poderiam dizer, eu fiz boas obras, ajudei os pobres, ajudei tantas pessoas, então, por isso eu posso entrar, né? Muitos falariam, eu fui para a missa, participei lá dos todos os sacramentos da igreja, né? Igreja romana, fiz tantas coisas, então eu sou digno de entrar, né? Resposta, todas essas respostas estão incorretas, né? Qual é a verdadeira resposta? Resposta correta. A resposta é a seguinte: eu não mereço entrar. Eu não mereço entrar aí. Na verdade, eu mereço o oposto. Eu mereço a condenação eterna. Eu mereço o oposto. Tudo que eu fiz, até as minhas melhores obras, são trapos de imundícia diante de Deus. Aí o anjo pergunta, então por que que eu devo deixar você entrar? A resposta é porque eu venho confiando nos méritos de outra pessoa. Cristo Jesus, meu único Senhor e Salvador. Nada em minhas mãos eu trago, somente a sua cruz eu me agarro. Eu me agarrei a ele. E eu me agarrei a ele, e ele me purifica. O seu sangue me purifica de todo pecado. Todas as obras que ele realizou na sua vida, Cristo, de nenhum pecado, sua perfeição, a retidão dele agora é minha. Eu sou do meu amado, ele é meu, tudo que é dele, a sua retidão, a sua justiça é minha. O seu amor cobre a multidão de todos os meus pecados. E nele estou perdoado e nele sou justificado. É com os méritos dele. A ele eu me agarro. Eu me agarrei a ele, nunca mais eu soltei. Eu me agarrei a esse Cristo. Me agarrei a os seus méritos. Os seus méritos agora é que me justificam diante de Deus. Estou justificado nele. Não sou digno, mas os méritos dele me justificam. Este é o entendimento correto das Escrituras. Este é o entendimento correto do Evangelho. É agarrar-se a Cristo. Agarrar-se a Ele e não soltar nunca mais. Você já se agarrou a Cristo? Tem se agarrado a Ele? O dia que você comparecer diante de Deus, Cristo estará em você e você nele. O dia que você tiver que comparecer diante de Deus, Cristo será a sua justiça? Cristo e seus méritos, os méritos dele serão os teus méritos? Agarre-se a Cristo, agarre-se a Ele e não solte nunca mais. Não solte nunca mais. A Ele, a quem ama a minha alma. E ela ainda continua. Olha, eu me agarrei a Ele e o introduzi na casa da minha mãe, na câmara daquelas que me gerou. Ele diz. E ela diz ainda: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Esse versículo aqui, o 5, nós já vimos ele antes, né? Vimos lá no versículo 7 do capítulo 2, mesmo texto, né? Ou seja, ela agarrou-se a esse Cristo e agora ela quer trazê-lo para outros lugares. E é isso também que o cristão tem que fazer. Ela agarrou o amado e quer levá-lo. Ela não soltou. Ela quer trazê-lo. Para onde? Trazer a casa de minha mãe. Você quer trazer Cristo para sua casa? Cristo para sua família? Cristo para os seus parentes, seus familiares? Devemos fazer isso, irmãos. Devemos trazer Cristo. Você agarrou a Ele e agora onde você vai, onde você está, Ele está contigo. E você com Ele. Essa união é tão real, tão íntima, tão poderosa, que onde você está, ele está também. Então você, aonde você vai, você é um testemunho de Cristo. Você é um exemplo de Cristo. Por isso, o nome cristão, não é? Porque somos imitadores de Cristo. E você quer levá-lo à casa da sua mãe. A casa de sua mãe também, aqui muitos reformadores diziam que a igreja de Deus é a nossa mãe também, né? Ela nos gerou pela palavra, né? A igreja. Eu quero trazer Cristo também até a igreja. Muitas vezes a igreja, enquanto instituição, está distante de Cristo, mas eu quero trazê-lo também à igreja, para que as pessoas tenham esse entendimento, conhecimento de quem é esse Salvador, de quem é esse Cristo, o conhecimento mais real,
conhecimento mais profundo dele. Eu quero trazer ele à minha casa, para minha família, à minha igreja, as pessoas que eu amo, as pessoas próximas, e ainda dizer: ó filhas de Jerusalém, para os outros, né, são os outros irmãos em Cristo, não incomodes o meu amor, não acordeis, nem desperteis ele, até que queira. Não cause problemas a ele, no sentido de não desagrade-o. O que desagrada ao Salvador? Pecado. O que desagrada a Deus? Pecado. Então você exorta as pessoas a clamarem por ele, a buscarem ele também, a amá-lo também e abandonarem, né, os erros, os seus pecados, para que tenham também essa comunhão com ele. E você demonstra este amor por Cristo e o amor dele por você, de tal maneira que essas outras pessoas também querem este chamado, elas querem conhecê-lo, elas querem desfrutar dele também. Então não é só para você, mas você também leva ele a outros lugares, a outras pessoas. Infelizmente, isso também é um erro, né? Muitas pessoas querem Cristo como que se fosse só para si mesmas, né? Mas não querem compartilhá-lo com outros, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde você for, você tendo oportunidade, fale de Cristo, leve ele também a outros e diga a eles: este é o amado da minha alma, é este Cristo. Quantas pessoas querem ficar somente ali no mesmo local, né? Não querem anunciar a Cristo, não querem falar de Cristo, não querem falar do amor dele, compartilhar isso. Eu não estou me referindo aqui à pregação do evangelho, né, formal, que pertence aos ministros, mas dizer que Cristo transformou a minha vida, ele é o amado da minha alma. Você pode dizer isso para um amigo, para um colega, você pode dizer isso para os seus parentes, para os seus familiares. Este é o amado da minha alma. Você tem feito isso? Tem demonstrado isso, né, com exemplos? Tem sido exemplo de amor a Cristo? Irmãos, que nós possamos meditar sobre isso. Possamos nos agarrar a Cristo, a Ele, e levá-lo onde quer que formos. Nós possamos buscá-lo com diligência, diligência, né? E não buscar Cristo achando que Ele está ali nas pessoas, no sentido de que, como os ministros, por exemplo, mas eles são apenas meios, os meios de graça. Os meios de graça, o nome já diz, meio, né? O meio não é o fim é encontrar Cristo. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento que vemos aqui no texto, de falta de desejo por Cristo, pela sua presença, quando ele estiver distante. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos meditar sobre essas coisas, sobre o Evangelho e confiar plenamente em Cristo como nosso único Senhor, Salvador. Nós vamos fazer uma oração agora para encerrarmos, para pedir ao irmão William que faça uma oração. E após o William, também farei uma oração e nós encerramos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso bendito e amado Pai, a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu dia, pelo dia do Senhor, que é o dia que o Senhor recriou todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, porque este impacto da recriação não somente se refere a nós, Pai, mas a todas as coisas, Pai. Te agradecemos pelo teu dia, por esta palavra que foi fielmente exposta pelo teu servo, Senhor. Que o Senhor o abençoe, abençoe ele, sua esposa, seus filhos, dando-lhe muita saúde, Senhor, dando-lhes muita saúde. Abençoe a todos nós aqui do grupo, Pai. Que o Senhor abençoe esta semana que se inicia, queira nos abençoar, Senhor Deus, ainda que nós não mereçamos ser abençoados, ó Pai. Que o Senhor possa aquecer os nossos corações para que o dilúvio deste mundo não nos naufrague, Pai. Mas assim como Noé esteve firme na arca, que nós possamos estar firmes na cruz, Pai.
O dilúvio nunca afundou, Pai, mas sempre levou a arca cada vez mais para cima. Então, Pai, que eu te peço, nós te pedimos, Senhor Deus, não pelos nossos méritos, mas em nome de Cristo, é que os sofrimentos deste mundo façam que nós vamos cada vez mais para cima, em direção a Deus, buscando a Deus, tendo consciência das nossas limitações, tendo consciência, ó Pai, dos nossos pecados. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos um mediador que não é incapaz de se compadecer das nossas enfermidades, mas em tudo foi tentado, porém sem pecado. E esse mediador que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. Perdoa as nossas iniquidades, nossos pecados, as nossas transgressões, que possamos ser sal na terra e luz do mundo, Pai, levando a Cristo aos nossos amigos, parentes, familiares, conhecidos, ó Pai. Possamos brilhar, Pai, a luz de Cristo sobre este mundo de trevas, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, da tua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, avivar este Brasil, Senhor Deus, para voltar o nosso coração totalmente a Cristo Jesus, Senhor. Que possamos amá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo de todo o nosso coração, Pai. Abençoa, Senhor Deus, nossos irmãos e irmãs na fé, encamados, hospitalizados, enfermos, enlutados, inclusive aqueles que padecem até de sequestro, Senhor. Pedimos por aqueles, pelos cristãos, nossos irmãos que sofrem perseguição. Tudo nós colocamos em tuas mãos, Senhor Deus. Está em tuas mãos, porque o Senhor é rei, o Senhor é o dono da igreja, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, abençoa nossa semana. Tudo nós te pedimos e agradecemos juntamente com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos mais uma vez, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela tua palavra. Que o Senhor possa nos dar força, nos dar ânimo para meditarmos nela, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude, aquece os nossos corações pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, para que nela possamos meditar. Concede cada um de nós uma boa semana, Senhor. Ajuda-nos nas nossas lutas, dificuldades a cada dia. Abençoa os irmãos aqui participantes, aqueles que não puderam também participar. Abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor, nesse país, e no mundo, Senhor, onde há muitas lutas, perseguições e grandes dificuldades. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Pedimos a Deus pelos governantes deste país, que o Senhor conceda a eles arrependimento, fé genuína em Cristo, ó Deus, para que um dia possamos ver, Senhor, governantes também servindo ao Senhor, como diz lá, Salmo 2. E assim o Senhor prometeu, para abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo. Abençoa, Senhor, essa nação, abençoa, Deus, a pregação do Evangelho aqui e em todos os lugares, ó Deus, para a glória do teu nome. Fortalece-nos na fé, Senhor, e nos ajude a amar cada vez mais a Cristo, buscá-lo diligentemente, Senhor, como aquele a quem ama a nossa alma. Nós oramos no nome dele e bendizemos o teu nome, Senhor, rogando que o Senhor nos abençoe grandemente por intermédio dele. Amém. Amém. Irmãos, boa semana. Deus abençoe a todos. Boa semana, irmão. Deus abençoe. Amém.